Olá, pessoal. Estamos aqui mais um dia com o nosso Pod Sucesso, com uma entrevistada muito bacana. Mas antes, a Pamela tem um recadinho muito da hora para você entender aí, ó. É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso Pod Sucesso. Inscreva-se no nosso canal. Já ativa aí o sininho para você receber as nossas notificações. E hoje, deixa eu já te preparar. Porque assim, esse bate-papo, ele vai explodir a sua mente, porque essa é a nossa intenção. Inclusive, deixa eu já chamar aqui os meninos que dividem bancada comigo para deixarem o recadinho deles também. Alair, como você está? Oi, Pamela. Oi, Gilberto. Isso que a Pamela falou é pleno sucesso. A sua mente vai expandir com esse bate-papo. E olha, isso é dica gratuita para você, né, Gilberto? 100% gratuita. É isso aí. Vamos lá? Deixa eu chamar a nossa convidada, que com muita honra, que soe nos tambores. Parceira, amiga. Gente, dá uma olhada só nesse currículo. Tatiana Mangili, que gosta de ser chamada como Tati. Então vamos como Tati. Veja só, advogada e consultora financeira, pós-graduada em processo civil, direito da família e direito empresarial. Gente, o que é isso? Passou muitas noites. Seja muitíssimo bem-vinda, Tati. Bom dia, Pam. Bom dia, Gilberto. Alair, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite. Demorou, mas chegou. Chegou. A gente teve aí uns percalços pelo caminho, mas chegou. É uma honra, viu? Muito obrigada pelo convite. Vamos aí bater um papo e esclarecer muita coisa para essa galera aí que tá nos ouvindo, né? Vamos. Ô, Tati, vamos iniciar pro pessoal aí conhecer. Pessoal, para você que ainda não conhece o trabalho da Tati. Tati, você faz um trabalho excepcional nas empresas. Eu fico assim absurdada com os resultados que você consegue agregar nas empresas. Mas deixa a galera entender melhor, porque você pega, de repente, empresa que tá assim, né? De cabeça pra... tá tudo revirado, tá tudo bagunçado. O que você faz exatamente dentro aí dessa estrutura? Como é que você mexe? O que acontece? Que bacana. Obrigada, Pam. Obrigada aí pelo elogio. Na verdade, a gente faz o seguinte, tá? A gente chega... Nem sempre, apesar de consultoria financeira, nem sempre as empresas têm um problema financeiro, né? Porque, ou o problema financeiro ele não só é relacionado à falta do dinheiro, mas sim a questão de investimentos, a questão de saber o que fazer com o dinheiro, né? Então a gente chega e faz todo um trabalho nessa empresa com relação ao financeiro. Felizmente, né, a gente acaba agregando outras coisas, acaba agregando parte administrativa, acaba agregando parte comercial, enfim, a gente acaba aí um pouquinho de cada coisa na empresa, né? Então a gente chega mesmo para ajudar a empresa a organizar a casa. Mas é importante, Pamela, a gente lembrar uma coisa que assim, o meu trabalho, ele é muito bacana, tá? A gente gosta muito de falar isso, mas eu dependo muito dos empresários, dos colaboradores, porque às vezes a gente cria estratégias, tá? Pra gente poder aí ir colocando a casa em ordem. Mas se eu não tiver a ajuda, se eu não tiver o apoio, se eu não tiver integrada a equipe, é possível que o trabalho exatamente, que o trabalho não vá funcionar, né? Então é importante que a gente tenha uma aceitação e que principalmente a gente tenha uma integração com a nossa equipe, que eu acho que isso é um pouco do que a gente vai falar no nosso bate-papo hoje, que assim, a gente está alinhado, isso é muito importante. Eu conheço a Tati desde 2019, eu venho ela fazendo um trabalho diferenciado, ela aí, muito bacana. Eu acho interessante o que você falou, Tati, porque o diagnóstico, quando a pessoa te chama, quando você é chamado para fazer uma consultoria na empresa, mas esse diagnóstico, ele é personalizado, né? Não é algo padrão para cada empresa, depende de cada empresa, tem com o seu problema. Isso mesmo, e é muito legal, a gente estava falando inclusive disso outro dia, eu, Gilberto e a Pamela, porque assim, nós temos algumas coisas que a teoria, né, elas nos falam. Então, a gente faz primeiro o diagnóstico, aí a gente traça uma estratégia e depois a gente coloca em prática. Essa é a metodologia do negócio. Mas tem dia que a gente faz no mesmo momento. A gente faz o diagnóstico, a gente já traçou, a estratégia a gente já pôs em prática. Por quê? Porque são coisas que realmente demandam tempo. Sim. Né? O perigo da demora ele é muito
negativo em alguns casos. Então, são coisas que a gente, vamos pensar como é que... Não, a gente já diagnosticou, a gente já traçou ali uma estratégia junto com os proprietários, junto com os empresários e às vezes até junto com as equipes, né? A gente já tratou uma estratégia e já colocamos em prática. Bacana. Então, não é uma coisa que a gente, peraí, vamos diagnosticar, depois a gente... Não, existem óbvio, Casos, né? Existem dá. casos que a gente faz tudo no mesmo momento. Que não é tão crônico assim, ou talvez seja crônico, mas dá para salvar. Exato. É que às vezes quando você tem uma pessoa de fora, um terceiro, que de repente tem uma outra visão, porque às vezes você tá tão inserido no negócio que a coisa acaba ficando, você acaba não conseguindo enxergar Perde muitas coisas, você acaba perdendo o foco. Perde a visão periférica. Né? E a gente tava conversando disso esses dias também, a gente fica meio engessado. Engessado, né? isso. E aí de repente vem uma pessoa de fora, aí você fala assim, Nossa. puxa, por que Aí eu não pensei acende nisso? a luzinha, né? Acende aquela luzinha assim, falando, nossa, mas eu devia ter pensado nisso. Não é que você devia ter pensado, isso já estava dentro de você ali. Eu só cheguei e dei Perfeito. um startzinho aí pro Só tirou negócio. a poeira e mostrou. Mais ou menos isso, exatamente. Bacana, legal. Ô, Tati, é uma realidade, é uma verdade que gente comprometida faz. Ponto. Entendemos isso. Dentro de toda a sua experiência, o que você acredita que seja o fator, um ponto assim crucial dos empresários ainda terem uma certa resistência em relação a treinar a equipe, em relação a ter uma cultura forte dentro da empresa, deixar muito claro essa coisa da missão, dos valores, porque eu vejo que ainda existe um movimento sobre isso, né? Existe uma certa resistência, ainda que você saiba que gente comprometida faz, mas o comprometimento ele vem com conhecimento. O que ainda aprende? O que você vê? Perfeito, Pana, perfeita essa pergunta. E esse foi um dos motivos pelo qual a gente estava até comentando fora, que eu fui procurar um conhecimento para entender o que acontecia na cabeça dos empresários, né? E realmente essa questão de estar engessada, aquela questão de você estar lá, às vezes alguns vivem de forma arcaica, a pessoa, o cara não se atualiza, e se ele não se atualiza, imagina se ele vai ter uma percepção de que a sua equipe precisa ser atualizada. Então hoje por isso que tudo muito é terceirizado. Então quando eles veem que alguma coisa, graças a Deus, porque senão eu não estaria aqui, né? Quando eles veem que alguma coisa não tá legal, então eles trazem uma pessoa de fora, trazem um consultor, trazem um analista de RH, trazem um analista financeiro, enfim, trazem pessoal de marketing, agregam, né? Porque hoje, como a gente diz, quem não é visto não é lembrado, traz o marketing para quê? Para trazer novas ideias. E quando a gente chega nessa empresa, um dos nossos maiores obstáculos é exatamente isso. É você abrir a cabeça. E como é que a gente faz isso? Mostrando resultados. Então, é preciso que eles nos deem um voto de confiança e também uma autonomia para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. E não existe outra forma, né, de você mostrar isso a não ser com resultados. O que a empresa visa? A empresa visa resultados. Lucro. Né? Exatamente. Mas a gente precisa mostrar isso para eles. E é com resultado. Então a gente traz novas ideias, a gente traz novas estratégias. Às vezes a gente abre até novos nichos no mercado, no próprio segmento do negócio. Porque assim, para mim, como eu atuo em vários segmentos... Sim. Eu preciso, às vezes, conhecer um pouquinho do modelo de negócio de cada um, né? E aí a gente vai estudando e a gente vai se preparando para quê? Para que a gente consiga... E hoje, assim, isso não é uma coisa que a gente consegue num prazo muito curto de tempo. A gente demanda um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir... pra gente conseguir fazer um trabalho de qualidade. Sim. Né? Então, mas assim, resumindo tudo, é mostrar com resultados. E ainda assim eles são meio... E ainda resiste um pouco, né? Você acredita que o fato de estarmos vivenciando um momento muito imediatista, então eu monto a minha empresa hoje, eu acabei de abrir o meu CNPJ, eu estou contratando a pessoa, na outra semana eu já quero que a pessoa esteja vendendo zilhões, eu já quero estar posicionada no mercado, eu já quero... vem um pouco dessa cultura do imediatismo... Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa questão do imediatismo é assim, porque você precisa de dinheiro hoje.
né? E antigamente a gente tinha toda aquela questão, então você preparava, você estudava o seu modelo de negócio, Sim. aí você fazia toda uma pesquisa de mercado. Sim. Tá, isso é para quem hoje tem que viver no fantástico mundo de Bob, porque a gente que precisa trabalhar, a gente que precisa, então assim, eu sou boa em vender produto de informática, conheço tudo de informática, o que eu vou fazer? Montar uma loja de informática. Eu tenho capital? Eu tenho conhecimento técnico? Às vezes não é o suficiente. Você só saber vender não é o suficiente. É só uma área da empresa. Exatamente, Alair, é só uma área da empresa. A empresa é muito mais complexa do que isso, né? Então, não há todo esse estudo, toda essa coisa. E aí, o que acontece? Infelizmente, as empresas, hoje a gente vê aí, tem um estudo muito recente disso, que assim, a quantidade de empresas que hoje morrem aí no primeiro trimestre ou no primeiro semestre é muito grande. É um profissional capacitado e uma empresa falida. Mas é exatamente por conta disso, porque ele é aquilo que a gente conversou um pouquinho até antes, ele é capacitado para aquilo. Tá? Mas antes, por exemplo, eu conheço muito de material de informática, eu conheço muito de planos de saúde. Sim. Maravilha? Entendo todo do meu mercado, conheço o meu modelo de negócio, sei tudo como fazer. Ponto. O que você vai fazer, Gilberto? Eu vou vender. Tá, então eu vou vender. Mas quem vai administrar isso? Tati, eu não sei administrar. Ok, então nós vamos trazer um profissional Que saiba fazer. Que saiba fazer. Mas quem vai fazer o meu financeiro? Porque nós estamos falando de business. Então entrou, saiu, quem é que vai fazer o meu financeiro? Eu não sei fazer financeiro. Tá, nós vamos trazer um financeiro. Então, quer dizer, isso é complexo, envolve uma quantidade de profissionais, ainda que a empresa seja pequena, você precisa ter profissionais qualificados para fazer tudo. Eu sou uma empresa pequena, tá, então eu vou contratar um bom escritório de contabilidade para fazer o meu RH. Nós vivemos hoje num país que a gente é meio sócio dele, né? Na questão de impostos. Sim, o governo né? Muito mais, né? A gente é sócio, aí é meio a meio, é 50-50. Então, e a mão do governo está pesada para os impostos. Então, se você não fizer emissão de notas, se você não declarar, se você não pagar. Então, assim, isso envolve uma série de problemas que se a gente não tiver a pessoa capacitada, né? Isso acaba tendo surpresa. Tudo isso por conta, de fato, desse imediatismo. Ou seja, eu preciso hoje. Sim. Amanhã é outro dia. Amanhã a gente vê. Mas hoje eu preciso ganhar, hoje eu preciso Vamos viver o hoje, né? Amanhã... Eu preciso faturar, eu preciso vender, eu preciso... E amanhã... E se eu morrer amanhã? Tá, mas e se eu não morrer amanhã? Vai seguir. Se eu não morrer, se eu não morrer, o que acontecerá? Os problemas vêm vindo aí. Mas na situação vai ter mais problema. Exatamente. Mas olha aí, puxando o gancho que ela falou aqui de empresas com 2 anos, cara, se ela sobreviver 2 anos, é uma média de 30% das 100% que abre, que sobrevive. Principalmente pela carga tributária. Essa informação no Google você acha ela facinho. 30% sobrevive. Se sobreviver, o cara tá lindo, vai embora. Aí vai ter que contratar a Tati. Tem que chamar a Tati. Aí entrou Tati. Aí tá lindo pra mim. Sim. Ô, Tati, nós sabemos que você participa de vários pilares dentro da empresa, certo? Quando você chega. Um dos é o recrutamento. Né? E existe aí uma verdade soberana entre a galera aí do RH, que é o seguinte: você contrata por todas aquelas habilidades que você vê no currículo da pessoa. E a pessoa, em 100% das vezes, ela é desligada pelo comportamento. Por tudo aquilo que ela fez dentro da empresa. Não exatamente dentro da função ou dentro da habilidade. Como que consegue passar por esse obstáculo? Como conseguimos superar este desafio tão grande em relação ao comportamento? Sabido e notório, né? Essa informação. Pois é, Pamela, a gente tem um grande problema aí. Eu tenho uma fala, que eu falo isso nas empresas, às vezes as pessoas ficam... Opa, vou pegar um caderninho aqui, vou anotar. Uma boa pessoa, se realmente for preparada, for treinada, for capacitada, pode ser um bom profissional. Um bom profissional nunca vai ser uma boa pessoa se ele não tiver índole para isso. Uau. Então pode ser um profissional excelente,
Mas se ele não tiver um bom comportamento, se ele não vestir a camisa da sua empresa, se ele não for um bom colaborador, cara, esse cara, você não consegue transformar, até porque não é função da empresa isso. Sim. Né? A empresa não tem função de mudar, a função social da empresa não inclui Mudar o caráter, né? mudar o caráter do colaborador, né? Mas aquela boa pessoa, aquela pessoa que tem vontade, aquela pessoa que tem foco, aquela pessoa que tem prepara essa pessoa. Cara, esse cara vai voar, essa mulher vai ser um profissional de excelência. Às vezes a pessoa tem o potencial, mas ela não sabe disso. É isso? Também. É por isso que a importância da gente acabar investindo nos nossos colaboradores, capacitando os nossos colaboradores. E aí, gente, não tem outra forma de fazer senão trocar. Porque eu não consigo, como eu tô te dizendo, eu não consigo mudar a índole, o caráter daquela pessoa. Sim. Só para vocês terem uma noção, eu tinha um colaborador numa das minhas empresas que o cara era extremamente profissional. Ele desenrolava assim, super. Tinha um trabalho difícil, chama o fulano que ele desenrola. Só que, por exemplo, um dia eu cheguei na empresa, 7 horas da manhã, para fazer uma reuniãozinha com o pessoal, porque a gente tinha assumido um serviço um pouco mais grande e tal, onde precisava de integração, uma multinacional. Chovendo, né? Cadê o fulano? Ah, então, doutora, viu? O fulano ligou e falou que se não for buscar ele não vem trabalhar. Uau. Oi? Essa foi minha o resposta. Diferenciado. Eu falei, oi? É a diferença. É o diferenciado. Oi? Como assim? E não buscaram? Não, vocês vão sem ele. Poxa vida. Simples assim. Que é o certo. Bom, resumindo toda a história, passado 2, 3 meses eu acabei dispensando esse colaborador. De fato, ele era um ótimo profissional, mas ele tinha essas coisas. Então, por exemplo, se não vier me buscar, eu não vou. Hoje eu vou resolver um problema pessoal. Podia estar no serviço que tivesse necessitando. Abandonar a via. Obrigada. Exatamente, ele abandonar a via. E aí, como é que eu faço se eu não posso contar com esse colaborador? Se eu não posso confiar nesse colaborador? Não adianta muita coisa a capacidade técnica dele. Que é o comportamental. Então, que é o comportamental, exatamente. Então, o que eu, Tatiana, gestora, faria? Na realidade, fiz. Contratei um outro colaborador Treinou. que tinha um pouquinho de experiência. Treinamos esse colaborador e a empresa sobreviveu, gente. A empresa tá aí, linda, forte, saudável, fechando contratos e tá tudo certo. Ô, Tati, isso é muito importante mencionar, isso é muito importante falar, porque eu particularmente conheço empresários que ficam reféns. Eu também. Ele fica refém da pessoa que ele fala que é muito boa. Nossa, mas é que a Tati, ela vende muito, ela supera o número porque ela chega na meta, se ela quiser ela vai bater na minha mesa, ela vai... Então, o comportamento dela, tanto faz. Mas em algum momento, Pamela, isso vai pesar pro empresário. Sim. Entendeu? Porque Afeta a assim, equipe, né? exatamente, eu ia dizer isso agora. O que acontece? Sabe a laranjinha podre no meio de um cestinho? Foi exatamente Aí o outro colaborador fala, poxa, mas o cara faz o que faço quer. tanto, eu entrego, Por que eu eu chego tenho no que horário? buscar o cara lá na casa dele? E tava chovendo, eu vim de bicicletinha, com guarda-chuvinha. Né? E eu tenho que chegar na empresa molhado, pegar o carro para buscar o cara lá na casa dele. Mas peraí, por quê? Eu faço a mesma coisa, eu entrego a mesma coisa, a empresa precisa de hora, eu tô lá, a empresa precisa disso, eu estou lá, enfim. Então, quer dizer, exatamente, começa a criar isso mesmo, né? Começa a criar um clima de injustiça entre os colaboradores. Que gera uma insatisfação. Gera essa insatisfação e quem é o principal prejudicado? A empresa. E vira um movimento, né? E estraga toda a equipe todinha. E hoje nós temos aí uma grande dificuldade, né? A mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada. Tá difícil. Eu tenho aí 4 ou 5 segmentos diferentes que hoje eu presto consultoria. Sim. E vou falar para você que em todas as empresas o meu problema é o mesmo.
que é a mão de obra qualificada, a especialização. E aí, dependendo, aí a gente volta lá no imediatismo, eu preciso de uma pessoa para produzir agora. Rápido. Como é que eu vou parar? Aí, qual é a dúvida do empresário? Puxa, agora eu tenho que parar e tenho que treinar esse cara, ou treinar essa moça. Eu tô precisando disso agora. Enfim, eu não tenho tempo para treiná-lo, eu não tenho... Aí você cai naquela de ficar refém do funcionário. Tá, ele é ruim, mas ele é bom. Tá quebrando o galho. Então, mas eu sinceramente... Não dá pra quebrar o galho. Eu não gosto de trabalhar com quem quebra o galho, né? Agora, veja bem, a gente tem algumas estatísticas que chamam atenção para isso. O Senai oferece cursos gratuitos para os empresários que são associados. A FATEC do Centro Paula Souza em Mojimirim tem cursos profissionalizantes que são baseados na falta de mão de obra da indústria local, regional, né? Mas a procura é muito baixa. Para não dizer nenhuma, viu, Gilberto? Porque algumas empresas que têm aí 30, 40 funcionários, os empresários oferecem esses cursos, Pamela, e nenhum manifesta interesse em se especializar. Mas olha lá, eu ia falar justamente agora. A geração nossa, eu não vou falar a minha idade nem da Tati, né? Mas assim, ó, a nossa geração, cara, eu fui treinado em trabalhar, conquistar. Agregar, né? Não, agregar. Evoluir. Não tinha tempo ruim, não tinha chuva, não tinha sol. Tá lá. Eu tinha que produzir, tenho que fazer. Quando eu trabalhei para outra pessoa, eu dei o meu melhor por eles e entreguei o meu melhor. Então, assim, hoje eu vejo a geração de hoje não tem esse compromisso. É só Jesus na causa. Mas então, pegando esse gancho do Alaria aí, Gilberto, é uma coisa bacana, porque assim, o sistema SESI e Senai é muito legal, tá? Aí nós temos que funciona, nós temos o FATEC, nós temos o Senac, que oferece alguns cursos gratuitos, outros cursos acessíveis, né? Hoje, para os empresários, nós temos o Sebrae. Gente, o Sebrae é maravilhoso. Cursos, se nós formos associados a nossas associações comerciais das nossas cidades, cursos pelo Sebrae, eu uso, inclusive comentei isso com a Pamela e com o Gilberto esses dias, eu uso uma planilha de fluxo de caixa do Sebrae que é maravilhosa e ela é gratuita. Então, assim, os empresários também têm acesso a tudo isso e aí o que acontece? Eles terceirizam, graças a Deus, o trabalho deles. Por quê? Porque às vezes é difícil, às vezes conciliar, às vezes a vida, enfim, para adquirir conhecimento, né? Mas aí, tá, tudo bem, esses empresários que já estão estabelecidos, ok. E esses novos empresários que estão aí nessas estatísticas de 3, 6 meses até 2 anos que não sobrevivem? Esse pessoal procurou conhecimento? Foi atrás disso, de especialização? Não foi. E aí culpa o governo, culpa culpa a política, enfim, todo mundo tem culpa menos ele, ok? Com relação aos colaboradores, o que é bacana quando a gente entra nessa fase organizacional da empresa? Nós, gestores, nós, empresários, temos que oferecer para os nossos colaboradores. Nós temos que oferecer essa possibilidade. Porque um profissional qualificado, sem dúvida, o profissional ganha muito com isso. Mas quem ganha mais? A empresa. Sim. Cresce. Né? A empresa cresce, a empresa atinge os objetivos, quer dizer, ela aumenta a lucratividade, ela reduz custo. Então, uma empresa alinhada com bons profissionais, equipes que performam de uma maneira bacana, equipes que de fato estão... A engrenagemzinha ali tá girando tudo direitinho, entendeu? Mas tem que partir da gente também, gestor. Nós temos que ter essa visão de olhar para o colaborador e falar, bom, vamos investir nesse colaborador, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é um conjunto, né? E assim, nós temos aí tudo na mão. Então, basta querer e fazer. Ô, Tati, pessoal, anota a pergunta e essencialmente a resposta da Tati agora. Ô, Tati, para o empresário que está assistindo aqui esse podcast, você faz o recrutamento desse pessoal, você monitora esse pessoal. Para você, dentro da sua experiência, quanto tempo hábil você precisa monitorar essa pessoa para falar assim, bom, essa pessoa ela pode continuar na equipe ou não está dentro, não encaixa, vamos encerrar o contrato com essa pessoa? Normalmente, tá? Legalmente falando, a gente tem o famoso contrato de experiência, 45 mais 45 dias.
eu, Tatiana, tá? É óbvio que a gente não pode generalizar isso, tá? Todos os segmentos. Mas eu não preciso mais do que a primeira fase da experiência, a primeira fase dos 45 dias para avaliar esse colaborador. Você já acha que é suficiente? Que na realidade, por exemplo, vamos contratar lá um vendedor para animais. Legal? Sim. Beleza. Esse cara foi uma semana, foi 2 semanas. A gente sabe que o Animais tem um treinamento top para os colaboradores, tá? Eu tenho conhecimento disso, que o pessoal é bem treinado. Cara, esse cara não performou. E aí, quando eu não performar, não tô falando de venda concreta, tá? Tô falando de entrar em contato, de buscar, de cliente, de fazer contatos, de relacionamento. Sabe aquele business e ir atrás do empresário? Esse cara não fez nada. Tá? E aí você tem um cara que o cara correu atrás, o cara foi. O cara, ele também, os dois estão ali, eles estão zerados de venda, tá? Eu não entreguei uma vida pro Gilberto, ok? Mas dentro daquilo que ele me colocou, eu fui atrás, eu visitei, eu fiz, eu aconteci. E o outro deixou um cartãozinho aqui, fez uma ligaçãozinha lá. Mandou um zap aqui. Mandou um zapzinho ali. E aí? Você vai esperar 90 dias para esse cara? Esse cara não é proativo, esse cara ele não cabe dentro da sua empresa. Ele não embarcou na ideia. Você entendeu? Ele não comprou aquilo que você vendeu para ele. Sim. Então pode estar no currículo lá que ele é excepcional. Então pode ser que ele trabalhava numa loja de calçados e vendia 30 tênis por dia. Já que o consumidor ia até ele. Exatamente. Tirou as palavras da minha boca. Mas ele não é proativo. É receptivo. Entendeu? De ir atrás. Porque no seu modelo de negócio, o que você precisa? Você precisa visitar. Precisa visitar os clientes, precisa visitar os empresários. Os empresários, anotem a primeira coisa, a primeira exigência importante para os colaboradores é um plano médico. Tá? Hoje você olha lá nas estatísticas, os convênios médicos são os primeiros. Então anotem, empresários aí, falem com o Gilberto depois, porque isso é importante, entendeu? Então o que acontece? Esse cara não é proativo. Você vai esperar 90 dias. É desnecessário, né? Não tem um porquê, né? Não tem o porquê. Então é isso que eu estou dizendo. Óbvio, nós não vamos generalizar, existem modelos e modelos de negócio, mas pegando o gancho aqui da Unimais, a gente já... Então, eu sinceramente, eu não preciso. Por exemplo, eu faço consultoria para uma empresa grande em Mogi Guaçu de estrutura metálica. Tá? Então, o cara me entregou lá um currículo que é serralheiro. O cara solda, o cara monta estrutura, o cara sobe, não sei o que, tá. Primeira semana eu botei esse cara 10 metros de altura. O cara tremeu lá em cima. Esse cara sobe. Não. Sobe, gente. Esse cara tem condição de soldar 10 metros de altura? De jeito nenhum. Eu vou ensinar o cara, eu vou preparar, eu vou esperar o cara. Não, ele não vai. Ele não tem experiência para isso. Ah, peraí, mas ele é serralheiro. Então, legal. Então, deixa eu ver se esse cara serve para montar aqui embaixo. O cara serviu, o cara é proativo, o cara desenrola, o cara montou, legal. Mas é sobre aquilo da gente ver as habilidades do colaborador e ter clareza. Então esse cara não serve para subir. Ah, o meu nicho é só o cara ter que subir? Ele não serve para mim. Então eu não preciso de mais de 40. Aliás, nesse caso eu não preciso nem de 10 dias para não contratar esse ainda cara. Corre de correr um acidente, né? Sim, exatamente. Tem uma série, dependendo do segmento, tem uma série de coisas. Então, assim, nesses casos, Pamela, o que você precisa é de um olhar técnico. Sim, de um olhar profissional. Da frio, pessoa, né? Do RH, a pessoa que vai fazer essa contratação, a pessoa que vai fazer essa análise, né, de currículos e tudo mais. Porque, gente, a gente que é advogado, a gente fala uma coisa, é verdade, papel aceita qualquer coisa. Sim. Aceita mesmo. Né? Papel aceita qualquer coisa. Falamos muito sobre isso, né? E aí, isso é verdade. então você não pode, é óbvio, como a gente não conhece as pessoas, a gente tem bola de cristal, então você vai chamar. E aí a hora que você vai conversar, é igual aquela, você colocou no seu currículo que você é fluente em inglês. Aí você chega e pega uma gestora que vai te entrevistar em inglês. I'm sorry, so.
Já deu ruim pra você. Já deu peraí. Já deu ruim pra você, entendeu? Então a gente tem muito disso. As pessoas que de repente não são verdadeiros na hora de confeccionar o currículo, enfim. Sim. Mas a questão da pergunta é exatamente essa. A gente precisa de um olhar clínico aqui atrás, tá? Que quando a gente vai fazer o recrutamento, quando a gente vai fazer a seleção de pessoas, a gente tem aquela primeira impressão, e a gente que já faz isso há muito tempo, a gente tem um olharzinho meio crítico, já tem um feelingzinho ali. Esse ponto eu queria tocar, essa questão da expertise. Talvez esse seja o sucesso da terceirização. Porque você pega uma pessoa como você, que tem know-how, que tem experiência, traz para a empresa, tem um olhar de fora, um olhar técnico, um olhar crítico. Isso talvez seja o sucesso dessa terceirização, ou não é só isso? Não, sim, claro, porque a gente não tem que ter conhecimento em tudo. Perfeito. Né? É muito engraçado. Meu pai, que Deus o tenha, ele, logo quando ele precisava fazer avaliar a questão da revisão da aposentadoria dele, ele me chamou e falou: filha, olha, nossa, o pai está recebendo isso, tal, não sei o que, o pai aposentou com 4 salários mínimos, o pai não recebe isso, tal, não sei o que, vamos fazer uma avaliação, uma reavaliação da minha aposentadoria. Eu falei: pai, eu vou ligar para a doutora Irene, né? E aí a gente vai falar com ela. Eu falei: não, vou pagar advogado. A minha filha é advogada, porque ele ficou louco comigo. Eu falei: pai, eu não faço previdência. Eu não sei fazer previdência. Como você não sabe? Você estudou tanto, você estuda tanto. Eu falei: tá, mas eu não sei. Eu não gosto, eu não tenho habilidades para isso, não é uma coisa que me atrai. Eu não sei. Falei: pai, a gente não sabe de tudo. Imagina você ir num clínico geral e ele fazer uma cirurgia na sua perna. Não dá certo. Não funciona. Ortopedista, né? Você tem que ir num especialista. Então, essa é a questão. Então, às vezes, o empresário, de fato, ele tem uma função maior, que é cuidar da empresa, para que a empresa tenha, inclusive, a sua função social. Sim. Ok? Sim. Tá? Porque hoje, no Brasil, a maior e a melhor função da empresa é a questão de gerar empregos, de girar a economia e de fazer a função social. Que é a base da qualidade. Que é a base da qualidade de vida. Agora, e às vezes uma você para... pergunta sem perder o gancho. Como era o nome do seu saudoso pai? Seu Walter. Seu Walter faz uma falta. Agora, dia 13 de maio, fazem 4 anos. Ele morreu na pandemia. Mas deixou um bom legado. Nossa, sim, só de saudade, graças a Deus. E aí, assim, então é isso que eu estou dizendo. Então você precisa de. O empresário precisa entregar o quê? A função social da empresa. Só que antigamente, nas grandes empresas, nós tínhamos um único dono da empresa que fazia tudo. Hoje já não é mais assim, né? Mudou, né? Mudou muito. A gente tem que, de fato, nós temos que nos adaptarmos, nos atualizarmos. A gente vive num mundo midiático. Eu, sinceramente, o João que me perdoe, mas eu, sinceramente, tenho um pouco de dificuldade, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, eu faço meio que o básico. Mas hoje você pega, eu, por exemplo, eu não sei muito colocar foto no Instagram, Facebook, enfim, essas coisas. Mas essa é a especialidade da clínica. Exatamente. Exatamente, você tirou as palavras da minha boca. Para isso eu tenho quem? Eu tenho a clínica, que vai fazer o trabalho da minha empresa. Então, se eu não tenho ninguém na minha empresa que vai fazer a gestão de marketing, a gestão de propaganda comercial, eu vou contratar. De repente eu tenho vergonha da câmera, né? Então, de repente, sim. Então, não é todo mundo que gosta de falar, né? Não é todo mundo que gosta de falar. Que gosta de falar. Não é todo mundo que fala pouco como eu, enfim. Né? Ô, Tati, deixa eu aproveitar esse gancho, assim, ainda dentro do sentido contratações. Quando você está fazendo esse recrutamento, quando você está no processo ali na entrevista com a pessoa, qual é a pergunta que você não deixa passar? Uma pergunta assim que, na sua opinião, ela é crucial. Essa eu não deixo de fazer a nenhum candidato. Olha que dica importante. Dica importantíssima. Essa Pamela é maravilhosa. Não, ela faz umas perguntas que, assim, é pra você entender mesmo. Presta atenção, hein? Ela vai na essência. Ela vai tirar meu trabalho rapidinho. Não tira, agrega. Essa Pamela é maravilhosa. Como é a sua convivência em equipe?
Excelente. Nossa. Essa é a forma. Tati, fala de novo olhando para aquela câmera lá, ó, para as Pessoal, pessoas do outro olha lado da telinha só, entender. Você aí que recruta RH, você profissional de RH, uma das perguntas mais importantes é saber como é que essa pessoa se comporta em equipe. Por quê? Porque hoje ninguém vive sozinho. Não, Ok? Então a gente precisa de uma equipe. coletividade. Nós precisamos de coletividade, tá? E nós precisamos do quê? De sincronismo na nossa equipe. Nós precisamos da nossa engrenagenzinha ali girando perfeitamente. Então, ainda que a empresa tenha a gestão da Tati, que a gente coloque lá convênio médico, vale alimentação, que a gente tenha um arzinho condicionado para sentar, para trabalhar, computadores bons, cafezinho, né? Ainda que a gente dê uma qualidade de trabalho, porque isso é muito importante, a empresa ofertar uma qualidade de trabalho, ainda que a gente dê metas atingíveis, né? Ainda que a gente prepare esse colaborador, que a gente treine, profissionalize esse colaborador, se ele não souber trabalhar em equipe, ele vai ser aquela laranjinha podre que a gente falou na pergunta Estragar anterior. Um bom profissional, mas que acaba No sendo meio estragado. de uma equipe bacana. Então, Você assim, sabe que- a proatividade, óbvio, ela é independente de qualquer área, qualquer segmento, ela é importantíssima. Mas não adianta a pessoa ser proativa, não adianta nada se ela não souber trabalhar em equipe. Essa Isso questão é que você importantíssimo. colocou aí, como é que é o seu comportamento em equipe? Me veio um exemplo à mente que eu vivenciei. Eu conheci um açougueiro que era muito experiente no que fazia e era muito bom para trabalhar. E na entrevista com o RH, o entrevistador perguntou para ele: se o senhor não precisasse trabalhar, se você não precisasse trabalhar, se tivesse dinheiro para você fazer o que você quisesse, o que você ia fazer da sua vida? Ele respondeu na lata: eu ia fazer churrasco todo dia. Aí o recrutador falou: esse é o açougueiro que eu preciso. E colocou ele para trabalhar no açougue. E ele fez um grande sucesso, porque é um cara agregador, trabalhava bem em equipe. E fez um grande sucesso e treinou outros açougueiros. E todas as lojas tinham o dedo dele, porque ele se acabou se tornando O chefe. uma espécie de liderança. Não era bem o chefe, Gilberto, mas ele era uma espécie de liderança. Sim. Porque ele não queria ser chefe também, viu? Sim. Ele falou: meu negócio é trabalhar no balcão e cortar carne pro cliente. Ele Esse era liderava o com exemplo, então. Ele liderava com exemplo, exatamente. E assim ele treinava outros funcionários. Mas esse é o que nós falamos anteriormente da história de eu lavar pratos e colocar pratos na máquina lá exatamente isso. na Sport. É exatamente isso. O que a gente precisa? Vamos junto, a gente, né? Exatamente. Sempre quando eu vou fazer alguma integração nas empresas, ou quando eu vou chamar um colaborador, ele falar: viu, o que está acontecendo? Né? Lembra que nós combinamos de todo mundo na mesma direção? Cara, eu tô pra cá, você tá pra cá. O que foi? Tá com algum problema pessoal? Tá com alguma coisa? Posso te ajudar? Porque a gente faz também esse trabalho, né? E, não, Tati, olha, tá assim, 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 tá. O problema é na empresa, então me passa. Vamos tentar resolver. Vamos buscar, vamos saber o que está acontecendo. Enfim, mas eu tô muito próxima aos meus colaboradores. Você entendeu? Então, se precisar trabalhar na produção, se precisar no Chicão Estruturas, onde eu trabalho lá, né, estruturas metálicas, mesmo de saltinho eu tô lá. O povo de vez em quando está soldando, né? De vez em quando cai um negocinho no meu pé, porque eu sempre tô de sapato aberto, né? E Tati, não pode de sapato aberto. Eu falei: gente, compra um sapatão aí, deixa pra mim, porque eu tô lá dançando no meio dos meninos. O que você tá fazendo? De onde é esse serviço? Não sei. Uma vez eu fiz uma vez eu fiz uma integração numa empresa e aí falava: viu? Não sei. Eu não sei. Um papel grande, escrevi assim: não sei. E o que tá escrito aí? Não sei. Falei: tá, mas traduz pra mim. Não sei, Tati. Falei: não. Que legal. Sabe por quê? Porque não sei não se escreve. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Sensacional, Tati. Entendeu? Ele não serve pra nada. Sim. Sensacional. Então, o que eu agreguei pra você, se você falar pra mim assim: ô Tati, o que você acha de... Não sei. Como não sei? Então, não sei, não se escreve, não sei, não se fala. Não tá engajado. E, exatamente, esse cara, ele realmente, ele não tem como ele fazer parte da sua equipe, porque ele não vai no mesmo sentido que você.
Então hoje, quando eu tô passando lá pelo meio dos meninos, eu falo, viu, esse serviço é da onde? Ah, Tati, esse serviço é de tal lugar. Ou da onde essas peças que estão cortadas? Ah, Tati, isso aqui. Eu já tô entendendo de vigaú, já tô entendendo de terça, de treliça, tá uma maravilha. Olha, eu entendo de ar-condicionado, eu entendo de plano de saúde, eu entendo de tudo. Tá lindo pra mim. Isso aí. Não, mas é brincadeira. É brincadeira, mas é isso que eu tô falando. A gente, enquanto gestor, a gente tem que estar... A proatividade, a gente consegue quando ela é inserida na gente e a gente se insere dentro dos colaboradores, na rotina, na vida, no dia a dia, dando suporte para que eles consigam. O vice-prefeito de Mogi Guaçu, Major Marcos Tucumantel, tem uma frase que se encaixa perfeitamente com o que você fala, eu já ouvi ele falar isso várias vezes. O bom comandante não é aquele que fala para os seus comandados, vai, mas é aquele que fala, vamos. Perfeitamente. É bem isso que você disse. A minha mãe é maravilhosa, né? Mãe é sempre maravilhosa. Dona Ângela. Manda um abraço pra ela, senão lá. É isso aí, ó. Dona Ângela é maravilhosa. Dona Ângela tem uma coisa que ela fala assim, olha, quando a gente era menor, né? Ela mandava a gente lavar a louça. Pensa numa pessoa que não gostava de lavar a louça. Eu. Mas gente, porque tem não... máquina de lavar na minha casa. Tá? Porque não alcançava a pia. Mas também, se não alcançasse, a mãe colocava um banquinho. Isso não era o problema pra ela. E aí a gente lavava a louça. E a minha mãe era aquela pessoa assim. É, né, até hoje. Se ela fosse lá no escorredor de louça, ela tirasse um talher sujo, ela pegasse um talher sujo, ela tirava toda a louça, colocava na pia e fazia você lavar de novo. Aí eu chorava, óbvio, né? Eu não gosto de lavar louça. Quando eu crescer, eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro e pagar alguém pra minha mãe pra lavar louça pra mim. Mãe, ela falava, que bom, minha filha, Deus te abençoe. Mas quem não sabe fazer, não sabe mandar. Uau! Forte, hein? Aprendi a lavar louça, hein, gente? Presta atenção. Apesar de ter máquina em casa, aprendi. E a minha mãe sempre falava isso. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Isso é verdade. Então, hoje, óbvio... Sabe, a Dona Ângela? Hoje, óbvio, não mando absolutamente nada. Né? Eu sempre peço. Eu sempre falo, viu? Me ajuda, me ensina. Cara, eu não sei fazer Tá aí o isso. porquê de entrar de salto na linha de produção. É mais ou menos isso. Mas conhecer o funcionamento do negócio. Exatamente. é igual quando a gente vai fazer implantação em alguma empresa, a gente vai com exemplo. Vai eu e a Pamela lá e vamos mostrando pro pessoal como é que faz. Em loco. Com a equipe nova a gente vai em loco para ele ver que a gente fazendo funciona. Porque senão ele fala assim, vai, faz, o cara não sabe fazer. Aí você vai cobrar dele que jeito? E o que é o grande diferencial da Unimais. Sim. Porque se você procura qualquer outro convênio, eles vão fazer um padrão. Eles vão te oferecer um padrão. A Unimais não, é personalização. É aí que mora a diferença. Exatamente. É isso aí. É o que a doutora Tati está falando aqui. A gente tem que trazer pra gente, né? Sim, é isso aí. Conhecer o sistema de dentro para fora. De dentro para fora. É isso aí. E é diferenciado mesmo, né, Pamela? Muito. E é aí que você vai apontar, e aí que você vai encontrar, e aí que você vai conseguir corrigir. E hoje, só pegando o gancho aí, hoje a gente precisa disso. A gente precisa do diferente. A gente precisa do diferenciado para agregar, entendeu? Porque assim, o que nós temos todos os dias não funciona. Não. Não nos traz o resultado, não nos fornece aquilo que a gente almeja. Então, assim, eu preciso de um plano de saúde diferenciado para minha empresa para atingir aquela primeira coisa que eu falei, que é o que o funcionário mais pede, os funcionários, os colaboradores mais pedem hoje, que é a questão do plano de saúde. É uma segurança. Mas eu não posso colocar qualquer plano de saúde, porque o meu colaborador não é qualquer um, ele é o meu colaborador. Sim. Ele tem valor. Ele tem valor, exatamente. Então eu vou oferecer para o meu colaborador o melhor que eu posso oferecer. Um cuidado. Isso, exatamente, isso em qualquer parte. E aí, inclusive, não é só a questão do cuidado físico, mas também do cuidado mental. Emocional. Que Isso é muito exatamente legal. sobre isso que eu gostaria de abordar um pouquinho com você, Tati. Porque assim, isso tudo que conversamos até agora, esclarecedor, eu acredito que tem ilusão. 100%. Eu tirei muita coisa já até agora. E ela anota tudo, você viu que legal? Eu anoto. Para nossa felicidade. Para nossa felicidade Eu ali. iniciei falando sobre comprometimento, né? Gente comprometida faz. Sim. É uma verdade que eu tenho comigo.
Mas, Tati, existe também uma realidade que eu acredito que você veja muito nas empresas, que é o seguinte: nem sempre é o colaborador e o empresário. Existe uma coisa, uma pontinha chamada líder ou gestor. Então, como eu identifico que, por vezes, é o gestor que está comprometendo a comunicação e o resultado? Quanto tempo esse gestor, por exemplo, qual o tempo hábil dele de começar a me dar o retorno sobre a equipe? Porque eu conheço empresa onde o gestor, uma vez no mês, ele fala com os donos da empresa. Ah, a equipe fez isso ou fez aquilo? Quer dizer, 30 dias? É um apontamento demorado, né? Como é? Então, Pamela, isso é uma coisa... O problema vem de outro lado, né? Então, isso é uma coisa é uma pergunta muito interessante, porque o que acontece com o gestor? Ele tem que ter um feeling. Você não, porque a gente é muita coisa, a gente lida com muitos aspectos, muita coisa. Você lida com a saúde física, com a saúde emocional, você lida com o caráter, você lida com o gênio. Nossa, às vezes você fala, nossa, mas esse colaborador é muito bravo. Você lida com o gênio. Então você precisa você precisa ter um preparo para você poder assimilar tudo isso. E hoje, não só os gestores, todos nós, independente da área, independente de qualquer coisa, nós trabalhamos sob muita pressão. Sim. Nós somos pressionados o tempo todo, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Nós nascemos exatamente. Então você tá lá na academia, seu personal. Já vem ali, né? Você tá lá na academia, seu personal fala, vai, força que vai. Então, assim, a gente lida com... Agacha que cresce. Sob muita pressão, tá? Sim. E aí, uma das coisas importantíssimas, além da qualidade técnica do gestor, é que ele tenha um suporte emocional, que ele seja uma pessoa equilibrada, que ele tenha um preparo emocional para lidar com tudo isso, porque muitas vezes... Que não haja por emoção. Exatamente, muitas vezes a gente lida com o problema do colaborador. Tá? Então aí você tem duas coisas, você lida com o problema do empresário, Tati, tá me faltando dinheiro, Tati, minha equipe não tá produzindo, Tati, meu marketing não tá funcionando, Tati, minha logística não funciona, eu não consigo escoar produto, eu não consigo entregar, eu não consigo produzir, enfim. E aí quando você chega com toda essa pressão, com toda essa cobrança que já veio pro funcionário, eu, gestora, eu tenho que parafrasear tudo isso, tá? Para o meu colaborador. Porque de repente eu conversei e eu acertei muitas coisas no juridiquês com o empresário que eu não consigo fazer da mesma forma. Sim. Né? Então aqui eu falei em inglês, aqui eu tenho que falar em português. Sim. Né? Então eu preciso parafrasear tudo isso para quando eu chegar no meu colaborador eu falar, viu, olha só, vem cá, vamos conversar. O que vocês acham da gente fazer assim? Preciso estar com a mente aberta, porque o que vem deles é muito importante. Você, gestor, absorver o que o seu colaborador está te dizendo, não vai funcionar assim. Porque ainda que eu me insira dentro do dia a dia dele, mas o dia a dia é dele, não é meu. Que eu tô numa empresa aqui hoje, na outra empresa lá amanhã, depois, não sei o quê. Ou ainda que eu seja um profissional de dentro da empresa, eu tô num setor hoje, no outro setor amanhã, no outro que eu preciso cuidar da produção, preciso cuidar do financeiro, eu preciso... Entendeu? A força motriz é ele. Exatamente, a força motriz é ele que está inserido ali no dia a dia. Então é ele quem vai me dizer como essa engrenagem vai funcionar de uma forma melhor. Óbvio, aquilo que não é negociável, não é negociável. Normas internas, regulamento interno de empresa, tá, não estou nem entrando nesse aspecto. Estou entrando naquilo que de fato é negociável mesmo. Então, se eu colocar assim ou se eu colocar assim, vai me dar o mesmo resultado, ok. Mas o colaborador prefere fazer assim, por quê? Porque assim a produção dele é mais rápida. Grandes multinacionais oferecem premiações para os seus colaboradores que derem ideias novas. Perfeitamente. Então, o gestor ele precisa ter uma mente aberta para isso. Então, como é que a gente consegue saber se esse gestor está dando certo? Resultado. Sempre resultado. É isso aí. A gente não tem outra forma de lidar com isso, porque muitas vezes o empresário ele não vai ter esse olhar crítico. Mas o dinheiro está no bolso dele.
É ele que sabe no final do mês se a conta fechou vermelho ou se a conta fechou azul. Sim. Então, eu consigo medir esse gestor como? Um resultado. E tem uma coisa hoje que acontece muito, principalmente no chão de fábrica, é o quê? Eles pulam por cima do líder e eles chegam lá no patrão. Então o patrão tá chegando, ele chega, ele fala do coleguinha de trabalho, ele fala da Tati, ele fala não sei o que, ele fala não sei o que, ele fala, a Tati chamou minha atenção, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Entendeu? Então isso também é uma forma, tá? Óbvio que ainda que em multinacionais nós não tenhamos lá o dono da empresa, o diretor, mas nós temos lá a figura do chefe. A figura do chefe. Então, vai chegar nele. Então, isso também, o que a gente está acostumado a chamar a famosa rádio peão, ela chega voando. Ela chega voando, exatamente. Entendeu? E aí, nem desceu do carro, já chegou a informação. Já chegou a informação. Então, só para a gente resumir mesmo tudo isso, a gente consegue como avaliar esse gestor? Na questão do resultado. Tá? Aí você vai falar, Tati, mas e o tempo para isso? Depende muito do segmento, tá? Então depende muito do segmento que a gente vai ver. Mas eu acho que 3 meses aí, né? Por exemplo, eu cheguei na sua empresa está quebrada. Nós estamos lá, na lona. Em 3 meses você não está faturando 1 milhão, mas a gente já tem que ter tirado alguma coisa, a gente já tem que ter negociado, a gente já tem que ter pago, a gente já tem que ter tido estratégia para isso, para aquilo, começar a respirar. ter colocado isso e ter começado a respirar. Tá. Sim. Ok? Então eu não vou chegar na sua empresa e vou falar, viu, fica tranquilo, daqui 3 meses nós estamos faturando 1 milhão. Mas se a gente deve 2, a gente tem que estar devendo 1,5. Etapa por etapa. Etapa por etapa, exatamente, que a gente vai construindo. Então, e isso é o quê? É resultado. Entendi. Né? Então é assim que a gente mede essa questão, em especial do gestor, que é uma figura importante, né? Que é uma figura porque que equilibra entre o empresário que está na velocidade dele, né? Ele precisa do resultado para ontem. E a equipe que tem o time, ela tem o tempo de conseguir conquistar o resultado, construir o resultado. Então, equilibrar isso tem sido... Na realidade, a gente é meio que um mediador ali, Mediador. né? Eu que tenho curso de... Faltou no currículo, hein? Sou mediadora também por formação. Olha. Tem mais essa profissão, hein? Eu fui coordenadora do Tribunal Arbitral há muitos anos aqui em Mogi Guaçu. Que bacana. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que mediar. Então, assim, eu vou falar no modo 2, lá eles modulam, né? Então, lá tem assim, ó, tem a salinha da desossa. Eles já colocaram aqui, quando eu chamo, eles falam que é a salinha da desossa. E às vezes eu tenho que falar no modo 2. Tá? Então, eu chamei e falei, gente, viu, vamos lá, o que está acontecendo, né? O que acontece? Eu trabalho numa empresa lá que as meninas precisam usar EPI. Tá? Nossa. Que desafio fazer lá, usar. exatamente. Lá na Limpa Líder a gente produz material de limpeza, né? E a gente usa EPI. Então, às vezes a gente contratou um funcionário novo, tem uma líder lá, aí tá só de óculos, sem máscara, sem touca. E aí você fala, filho, precisamos usar EPI, né, gente? Então eu chego, às vezes eu entro na fábrica, tô brincando. Gente, cadê o EPI? Pelo amor de Deus, vocês acabam comigo. Eu tô ficando sem voz, não sei o quê, nananá. Aí às vezes, aí foi 1 vez, foi 2 vezes, aí às vezes, viu? Sobe aqui um pouquinho, por favor. Não é negociável o uso de EPI. É obrigatório. Se eu chegar e pegar você sem EPI, eu vou te dar uma advertência. Você entendeu? Ponto. Porque você já foi, já tá, entendeu? Então, e existem algumas pessoas que a gente precisa, outras não. Nossa, beijo para todas elas, que a minha equipe lá é maravilhosa. Hoje, graças a Deus, nós estamos com uma equipe maravilhosa. Mas acontece, entendeu? A mesma coisa lá na estrutura metálica. Os meninos têm que estar usando máscara para solda, usando óculos, usando luvas, não sei o quê.
sapato fechado. Agora a gente mandou fazer um uniforme diferenciado que pingava a solda. Então a empresa precisa se preocupar com tudo isso. A segurança, né? Com a segurança do colaborador, né? E a gente, enquanto gestora, tem que fazer todo esse trabalho. É isso aí. Meninos, eu não sei vocês, Mas assim, ó. mas o tempo É inspirador, voou. né? É inspirador. É inspirador. Eu ainda bem consegui anotar muita coisa. Que A bom. gente tem que criar Estou aqui aqui na Tem mais posição umas de 40 aluna. perguntas que vai ficar para uma outra vez. Eu acho que nós temos que criar aqui um troféu de pessoas inspiradoras e começar a entregar esse troféu Sim, para os nossos convidados. concordo. Gostei da Merece. ideia. Poxa, Laís. obrigado. É isso aí. uma boa ideia. É inspiração. Tá legal. Sim. Um título, um certificado Que de legal, pessoas que inspiradoras. bacana. Atestado Agradeço. por nós três e toda a galera que está assistindo. Agradeço. Obrigada, Tati, gente. eu deixo aqui o nosso agradecimento. Foi enriquecedor. Você é extraordinária. Deixo já o convite para um próximo, é claro, obviamente, um próximo bate-papo. Eu gostaria que você deixasse aqui para o pessoal que gostaria de entrar em contato com você, se existe algum telefone, como que eu contrato a sua assessoria, né? Sim, isso é fundamental. Ah, Tati, Ó, complementando em um aqui. tempo aí que você conseguir encaixar. Isso. Complementando o que a Pamela Essa quando a mulher, Pamela diz cara. que a Tati é extraordinária, é porque ela pode trazer a solução aí para o problema que você está enfrentando. Essa mulher, cara. Exatamente. É um investimento inteligente. Exatamente. Vamos lá, Tati. Qual o Gente, seu obrigada, viu? Muito obrigada, agradeço imensamente. É um prazer bater papo com pessoas inteligentes, porque o grande queria Agora eu tô me sentindo. queria parabenizá-las exatamente por isso, porque nós trazemos, vocês trazem, né, conteúdo para as pessoas. Sim. Mas quando a gente fala de conteúdo, a gente fala de conteúdo inteligente. De verdade. Então, uma vida inteligente na manhã das pessoas que assistem o nosso podcast, né? Que gostam disso, porque isso é muito importante. Trazer conteúdo importante, trazer conteúdo que vai agregar a vida das pessoas. E ainda que não seja a área delas, mas é sempre bom a gente, né, ter conhecimento de alguma coisa. Então, isso é muito importante. Então, parabenizar vocês, porque realmente, de fato, parabenizar o João, o lugar é lindo, tá tudo muito lindo. Agradecer pelo convite, Sim. né? Tenho certeza que numa próxima vez a gente vai estar aqui, né? Vamos combinar assim. E assim, hoje eu tenho o meu escritório, né? Que eu já atendo há muitos anos, que eu ainda não deixei a advocacia, então, apesar de fazer aí as minhas consultorias, sempre no final do dia eu estou no meu escritório, né? Que vou deixar o telefone para vocês, que é o 19 3831 7627. Tá? Que é o telefone lá do escritório, então ligou lá, falou com o pessoal. E quem quiser seguir você na rede social? Eu ia gostar, né? Tatiana Mangili é o Instagram, tá? Tatiana Mangili. Instagram é facinho, é facinho. Isso. Ah, legal. Já aproveito e deixo também o seguinte recado para você que quiser, né, a assessoria da Tati, e para você que ficou interessado no convênio médico para a sua empresa, 0800 444 4949, Unimais Seguros e Saúde. Tati, vamos para a última pergunta? Essa ela não deixa escapar. Ela não deixa escapar. É um teste da sua inspiração. É a última. É a última, Vamos bora lá. Tati, se Deus, exatamente agora, dissesse assim, ó, pra você, Tati, de todos os seus talentos, você pode deixar um pro seu filho, pra ele levar pra sempre com ele. Qual seria? O amor. Tenho um amor pela minha família absurdo. A fé. Isso é A bom. fé que eu ensino muito pro meu filho. É isso aí. Né? Teodoro tem só 3 anos, né? E a gente vive num mundo muito difícil, né? Eu tô um pouquinho afastada aí da minha paróquia. Teodoro tá pequenininho ainda, sou ministra da Eucaristia, lá na paróquia de Santo Antônio. A gente tá um pouquinho afastado, mas o amor e a fé, a empatia pelas pessoas. A gente vive num mundo muito difícil, então que a gente precisa ter empatia, que a gente tem Jesus veio pra respeito. isso, né? Exatamente, a gente precisa ter respeito pelo outro, independente de crença, de raça, Exatamente. de cor, de opção sexual, enfim, independente de qualquer coisa, o respeito. Então, uma só talvez não seja o suficiente, mas a fé, o amor e principalmente o respeito pelos outros, esse é importantíssimo. Muito bom, muito que bom. lindo. É isso. Bom, é isso, pessoal. Estamos chegando no fim, né? Ai, que pena. Encerrando com muito Mais um muito episódio. aprendizado, Muito Mais um aprendizado. episódio. Tati, Bom, novamente, gente, obrigada, viu? Bom dia pra vocês, bom trabalho pra nós e, como eu sempre digo na minha empresa,
um dia abençoado para nós hoje. Amém. É isso aí. Obrigada. Valeu. Então, pessoal, você que está do outro lado aí da telinha, nos siga aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, que mais? No TikTok e todos os canais aí possível. Então, a gente vai fazer fechamento como sempre, nosso brinde, né? Pessoal, sucesso para vocês. A câmera do meio ali, ó. Aí, ó, vamos bater aqui, ó. Aê, galerinha. Abraço a todos.